bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. E para você, muita paz, muita alegria, muito amor, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, é claro, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, o programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Fé e medicina que caminham sempre juntos, e quem ganha com tudo isso, eu e você. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos aqui os grandes especialistas, nós vamos aprendendo um pouquinho mais sobre o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso metabolismo, e a gente vai se prevenindo daquelas doenças assim que tentam tirar a nossa paz, o nosso sossego. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Lilian Guedes. Ela é dentista e especialista em pacientes com necessidades especiais. Aceitou o nosso convite e está aqui hoje, entrando na sua casa, para falarmos tudo sobre saúde bucal, os cuidados para ter uma boa higienização, um sorriso bonito, aquela saúde. Também tem doenças que entram pela boca, alimentação, falta de limpeza, tudo isso a gente vai aprender hoje. E para o programa ficar muito mais bonito, você sabe que a sua participação é fundamental. Você pode participar pelo telefone 19 3871 9620, 19 3871 9620. Se você preferir mandar-nos um e-mail, fique à vontade, vidaesaude@rs21.com.br, vidaesaude@rs21.com.br. Temos também o nosso Zap, o nosso WhatsApp aqui, olha, 19 99675 5600, 9675 5600 para você interagir conosco. Aliás, nós temos também aqui uma pergunta para você. Temos uma pergunta para você, olha só, a pergunta que nós queremos que você responda durante o programa através das nossas redes sociais, www.facebook.com/redeséculo21. Quando você entrar você vai encontrar esta foto aí com a seguinte pergunta: você tem higiene bucal? Você tem higiene bucal? Você cuida? Quais são os cuidados que você tem? Tudo isso para você hoje interagir e participar ainda mais. Telefone, Facebook, e-mail, WhatsApp, olha quanta coisa bonita para você participar hoje do programa Vida e Saúde. Eu já estou indo ao encontro dela, a doutora Lilian Guedes, dentista, recebeu o nosso convite. Nosso muito obrigado, seja muito, mas muito bem-vindo. Eu tenho certeza, e olha, essa mesa está recheada, gente. Tenho certeza que você vai aprender muito. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Frei. É uma alegria muito grande recebê-la aqui, viu? Minha também. Eu tenho certeza que quem está em casa, doutor, está aumentando o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações. Afinal de contas, olha quanto material que a senhora vai hoje educar, instruir, ensinar a termos uma boa saúde bucal, doutora. Muita informação, bastante mesmo. Que maravilha, gente. Doutora, vamos começar então assim, que quando a gente fala de saúde bucal, quais são as principais, assim, digamos, doencinhas que tudo a gente coloca na boca? É o ar que entra, é o nariz, é a boca, é a alimentação, enfim, tudo entra, né, pela boca, né, e tudo passa por ali. Nós sobrevivemos, a água, o alimento passa. Então é uma via que a gente tem que manter sempre limpa, doutora. Exatamente. Bom, falando das doenças mais comuns, nós temos a cárie, que é a mais conhecida, a doença de gengiva, que é conhecida como gengivite, periodontite. Essas são as doenças que eu digo que são mais comuns, que os pacientes mais conhecem e são as que nós mais encontramos dentro do consultório odontológico. E realmente, no caso da cárie, ela tem um fator o fator que é mais responsável para o desenvolvimento dela é a alimentação. Então, alimentos que contêm mais açúcares, como carboidratos, aqueles sucos, né, refrigerantes, eles são, assim, grandes... Por mais que sejam líquidos, resíduos ficam na boca, doutora. Isso, porque para o desenvolvimento da cárie, há a necessidade do açúcar. Então, esses alimentos, esses sucos, eles contêm açúcar também. Então, um pouquinho desse açúcar que fica na região bucal, dependendo do tempo que a pessoa leva para escovar os dentes, já evolui a doença cárie. E principalmente quem usa aparelho ortodôntico, né? Fica com o aparelho na boca e às vezes chupa uma balinha e ali fica um tempo sem escovar, até porque leva muito tempo para fazer a higiene bucal. Então o desenvolvimento da cárie acontece muito rápido. Ô, doutora, qual é o tempo, qual é o ideal de se fazer uma higiene bucal?
assim que comeu, imediatamente vai ter que escovar o dente, tomou um refrigerante, enfim, tomou um suco, vai ter que ir lá no banheiro fazer um enxágue bucal. Quanto tempo seria o ideal, doutora? Se eu falasse que sim, né? Claro que sim. Mas é muito difícil que isso aconteça, até porque muitas vezes a pessoa não tem o tempo disponível e nem tem um lugar disponível para estar fazendo a higiene bucal. Então, assim, o correto seria, após alimentos muito pegajosos, por exemplo, uma bolacha recheada, né? Comeu, o correto seria ir lá, escovar os dentes, passar fio dental, fazer um enxágue bucal. Mas eu sei que isso é muito difícil, porque às vezes a pessoa está trabalhando, às vezes está no colégio, então fica uma situação complicada. Então, o que nós indicamos é, sempre após as grandes refeições, fazer a escovação dental. E essas grandes refeições, quais são? Acordar depois do almoço, depois do café, antes de dormir, depois do jantar. Então, essas seriam as grandes refeições e seriam as horas que nós preconizamos para a escovação dental. Doutora Lilian, todas essas horas são importantes, a gente tem que criar esse hábito, enfim. Mas se tem uma hora que a gente não pode abrir mão, é... Antes de dormir. Antes de dormir. Essa é fundamental. Essa é imprescindível. Por quê, doutora? Porque quando a gente está dormindo, a gente não está mastigando. Então, o fluxo salivar, a saliva diminui bastante. E aqueles resíduos da alimentação ficam na nossa boca. Então, nesse período, o desenvolvimento de cárie, é muito grande. Então, nesse sentido, sim. Antes de dormir, é imprescindível fazer uma higiene bucal correta. Nós vamos ensinar daqui a pouco. Fazer um enxágue bucal, passar o fio dental. Agora, doutora, só o enxágue bucal não resolve, né? Não. Tem que Precisa escovar. fazer a remoção mecânica dessa placa bacteriana. O que seria essa placa bacteriana? Depois das grandes refeições, depois que a gente faz o almoço, come um lanchinho, toma um suco, por exemplo, um refrigerante, se você observar o aspecto do dente, ele começa a ficar rugoso. Né? Esse aspecto rugoso, meio amarelado, meio esbranquiçado, que fica acumulado sobre o dente, é a placa bacteriana. E essa placa depende... Uma placa de bactérias, né? Isso bactérias, mesmo. Né, doutora? Exatamente. É uma placa que contém uma colônia de bactérias. E essas bactérias, elas são possíveis de desenvolver cáries se elas ficarem durante muito tempo perto do dente. Elas ultrapassam a barreira protetora do dente, doutora? Ela ultrapassa. Ela vai quebrando o esmalte que a gente tem ali, enfim? O início da cárie, ela começa apenas com uma desmineralização do dente. O que seria isso? Começa com uma superfície um pouco mais opaca, não é visível a olho nu, o paciente não percebe isso. E essa superfície vai ficando um pouquinho branca, vai passando para o amarelo mais claro, até o momento que ela fica escura. Nessa fase, ela está escura e já fez um buraquinho no dente. Essa é a fase que o paciente reconhece que existe cárie. Só que ela já iniciou com uma corzinha branca. Ela já destruiu a placa, já destruiu a proteção. Né, ela já destruiu a proteção, que seria o esmalte dos dentes. Por isso que essa placa bacteriana ela deve ser desorganizada. Então, o que nós falamos? A escovação ela é tão importante porque ela vai desorganizar essa colônia de bactérias. Então, só fazer o uso do enxágue bucal não vai ajudar. Agora, qual é a função do fio dental, doutor? Não é para tirar aquela carninha que ficou lá, enfim, aquele alfacezinho que ficou... Não é isso, né, doutora? Não, e o fio dental também não pode ser substituído pelo palito de dente, que, na verdade, nem tem o nome de palito de dente, né? Por aqueles palitinhos. O fio dental ele faz uma escovação entre os dentes, na interface dente a dente, né? Entre os dois dentes, aonde a escova não consegue chegar. Então, o fio dental ele faz uma escovação da onde a escova não consegue chegar. Gente, ela tocou um assunto aqui, palito, né? Palito. Você está olhando o palito na sua mesa. Eu imagino que você está olhando o palito. Então, vamos perguntar se é correto, se não, esse costume que entrou na cultura após as refeições. Gente, vai ligando, vai participando, vai interagindo, o programa é seu. Você tem filho pequeno, quer perguntar sobre como escovar o dentinho, como fazer uma higienização bucal aí do seu nenenzinho, é a sua oportunidade. A doutora Lilian está aqui, veio aqui carinhosamente para responder todas as suas perguntas. Vai interagindo conosco. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência temos muito mais informações para você no Vídeo de Saúde, que é seu e volta já, é claro, só para você.